Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. E o 7 de outubro? O Israel não foi vítima de um ataque terrorista por parte do Hamas? Olha, na minha opinião, não. Aquilo não é um ataque terrorista. Foi o que, então? Aquilo lá, embora seja de uma violência brutal, embora civis tenham morrido ali naquela operação, nós temos que entender o contexto do que aconteceu. Tá? Isso é muito importante, porque ali não é o marco zero dessa história. O marco zero dessa história é 1948. E se nós quisermos um marco histórico mais próximo, é 2007. Desde 1948, quando Israel é criado, em 15 de maio de 1948, o que nós tivemos foi o estabelecimento de um regime colonial na Palestina. Quando foi criado o Estado de Israel, a partilha da Palestina, aprovada em 29 de novembro de 1947, determinava que esse Estado judeu poderia ocupar 53,5% da Palestina. Os outros 46,5% seriam para a criação de um Estado palestino. E Jerusalém ficaria sob administração internacional para não haver briga. Tá bem? Isto é o que determinava a partilha da Palestina em 1947. E a partilha da Palestina também determinava um período de transição para você poder fazer os acertos populacionais, né? Porque você tinha muitos palestinos vivendo dos 53,5% do território que foram concedidos para a criação do Estado judeu, e você tinha, eventualmente, judeus vivendo nos 46,5% destinado aos palestinos. Então, a partilha estabeleceu um governo de transição internacional para poder fazer, digamos, a compensação de terras. O sionismo não esperou o governo de transição. No dia 15 de maio, à meia-noite do dia 15 de maio de 1948, criou o Estado de Israel naqueles 53,5% e impôs o Estado supremacista naquele território, sem qualquer consulta à população, sem nada. Os palestinos e os países árabes recusaram, não aceitaram a criação do Estado de Israel e foram à guerra. O regime sionista ganha aquela primeira guerra. Quando termina essa primeira guerra, em março de 49, o Estado de Israel já não ocupava mais 53,5% do território, ocupava 79% do território. Sobraram para os palestinos a Cisjordânia, que passou a ser administrada pela Jordânia, a faixa de Gaza, que passou a ser administrada pelo Egito, e Jerusalém Oriental, metade de Jerusalém, administrada também pela Jordânia. Quando foi 1967, portanto, 18 anos depois do fim da Primeira Guerra Árabe-Israelense, Israel fez mais uma das suas guerras preventivas, igual agora contra o Irã. Israel atacou o Egito, sob o pretexto de que o Egito se preparava para atacar Israel. Israel ataca o Egito, ataca a Síria. A Jordânia também entra na guerra, outros países árabes. Quando termina a chamada Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel já não controlava 79% do território. Israel já controlava 100% de todo o território palestino. E estabeleceu naquela região uma verdadeira ocupação militar. Mas eles deram a opção da criação do Estado palestino antes. Não, zero. 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 Israel não respeita nenhuma resolução da ONU a esse respeito. Nenhuma resolução. A ONU aprovou a resolução, por exemplo, 194, já no fim da Primeira Guerra Árabe-Israelense, em 1949. Essa resolução determinava que os palestinos deveriam poder retornar às suas terras e às suas casas que tinham sido ilegalmente ocupadas pelo Estado de Israel na Primeira Guerra Árabe-Israelense. Israel nunca cumpriu a resolução 194. Por isso que você tem tantos refugiados palestinos. Naquela época, Israel expulsou 750 mil palestinos das suas casas e dos seus lares. É um episódio que os palestinos chamam de Nakba. Nakba
é uma palavra árabe para catástrofe. Foram expulsos da sua casa, das suas terras, né? Então Israel vai impondo um regime de colonização. E em 1967, a colonização é total. Os palestinos passaram a viver sob ocupação militar desde 1967. Por 26 anos, ocupação militar total. Aí chegamos nos acordos de Oslo, nos anos 90. Foi criada a Autoridade Palestina. Em 1993, Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, assina ali junto com Yasser Arafat, ambos ganhariam o Prêmio Nobel da Paz, assina-se os acordos de Oslo. Bom, parecia que um caminho para criar o Estado palestino estava sendo asfaltado, não é isso? O que eram os acordos de Oslo, Júnior? Os acordos de Oslo dividiam os 21% do território palestino definido pela Resolução 242 das Nações Unidas de 67, que são os territórios pós-Primeira Guerra Árabe-Israelense. Tá? Então, esses 21% que constituem de Cisjordânia, faixa de Gaza, e dividiram esses territórios em 3 áreas: área A, área B e área C. A área A, sob controle civil e militar dos palestinos, da Autoridade Palestina. Essa área A são as grandes cidades da Palestina, né? As cidades e aldeias palestinas da Cisjordânia e de Gaza. A área B ficou sob controle civil palestino, mas controle militar israelense. Você sabe que não dá para ir de uma cidade a outra da Cisjordânia, de uma cidade palestina a outra cidade palestina na Cisjordânia, sem passar pelo controle das Forças Armadas israelenses. As Forças Armadas israelenses passaram a controlar, nessa área B, todas as estradas, vias vicinais que levam de uma cidade a outra. E na área C, tanto o controle civil quanto o militar continuou sob tutela de Israel, sob ocupação militar israelense. Mais do que isso, fornecimento de energia elétrica, de água, o comércio exterior, tudo isso controlado por Israel. Ainda mais, a moeda dos territórios ocupados é o shekel, a moeda israelense. Então Israel manteve total controle dos insumos fundamentais da vida nas suas mãos. Os palestinos não tiveram direito a nada. Mais ainda, Júnior, desde o primeiro dia em que foi assinado os acordos de Oslo, o regime sionista, seja com governos trabalhistas, governos mais moderados, ou que alguns dizem governos de esquerda, da esquerda sionista, seja com governos mais radicais, mais extremistas, como os governos do partido de Netanyahu, o regime sionista, não importa com quais governos, o regime sionista foi estimulando a colonização das áreas B e C dos acordos de Oslo. A colonização ilegal, condenada pelo direito internacional. Sabe quantos colonos ilegais tem hoje na Cisjordânia? 750 mil colonos judeus ilegais na Cisjordânia. Em mais de 260 assentamentos financiados por Israel, armados por Israel. 750 mil por que eles colonos. não estão dentro de Israel? Porque Israel estimulou essa colonização para acabar com qualquer possibilidade de criar o Estado palestino. Como é que você vai criar o Estado palestino se não existe território contínuo? E se nas descontinuidades desse território você tem assentamentos judaicos com milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas? Como é que você pode criar um Estado palestino nessas condições? Entendi. Então, essa foi a estratégia para inviabilizar a criação do Estado palestino. E os palestinos se revoltaram contra isso. Nós tivemos a segunda intifada. Intifada é a palavra em árabe para rebelião. A primeira intifada tinha sido em 1988, ainda pré-acordos de Oslo. A primeira intifada é um dos fatores que leva ao acordo de Oslo, porque de 1988 a 1900... A intifada é aquele momento onde você vê a população tacando pedras nos militares, e os militares com uma bazuca, metralhadora, rifle. Isso, exatamente. E mostrando a disparidade de poder total perante exatamente. Israel. E uma das cenas clássicas de uma opressão, né? Exatamente. Entendi. Lembrei agora. Exatamente. Isso intifada. Intifada é a palavra em árabe para rebelião. Certo. Então, a primeira intifada desestabiliza a vida interna de Israel. Porque a intifada, embora ela tenha começado com paus e pedras, ela se ampliou para virar um movimento
de protesto, de motim, de greves e de ações armadas dentro do território israelense. Os palestinos seguindo aquilo que o direito internacional prevê, o direito a recorrer a todas as formas de luta, incluindo as formas armadas, contra os regimes coloniais. Essa primeira intifada, repito, retomo aqui, foi um dos fatores que levou aos acordos de Oslo. Como os acordos de Oslo foram sendo traídos pelo Estado de Israel, houve uma segunda intifada. Essa segunda intifada, ela começou em 2001 e ela foi até 2005. A segunda intifada protestando contra todo esse aparato israelense que visava impedir a criação do Estado palestino. A segunda intifada terminou com um acordo pelo qual as forças palestinas aceitavam suspender a luta armada, suspender a intifada, suspender a rebelião contra o Estado de Israel, em troca do Estado de Israel voltar ao chamado espírito de Oslo, ou seja, voltar aos acordos de Oslo, que já não tinham mais o apoio da elite sionista. Lembremos que Isaac Rabin, que tinha assinado Oslo em 94, em 95 ele foi assassinado por um militante do mesmo grupo da onde vem o Ben-Gvir, que hoje é o ministro da Segurança de Israel. Foi um militante do grupo a que pertenceu Ben-Gvir, que é chamado o grupo carranista. Deste grupo vem o cara que assassina Isaac Shamir em 1995. Pois bem, em 1995 se chega a esse acordo. Nós paramos com a rebelião armada, disseram os palestinos, e o regime sionista volta ao espírito de Oslo. E é feito também um acordo eleitoral na autoridade palestina, para dar mais legitimidade à autoridade palestina. Esse acordo eleitoral era: vamos eleger um presidente novo da autoridade palestina em 2005 mesmo, porque o Yasser Arafat, líder histórico dos palestinos, ele tinha falecido em 2004. De forma relativamente suspeita, porque foi uma doença súbita, muito suspeita de envenenamento, que o regime sionista, através do Mossad, tem envenenado Arafat. Isso nunca foi provado, mas as suspeitas são bastante fortes. Porque envenenamento é fácil de achar. Em alguns casos, não, porque já se descobriu formas de envenenamento que o Mossad praticou que não eram facilmente identificáveis. Mas, de toda maneira, morreu Yasser Arafat em 2004, em 2005 teria eleições presidenciais. E em 2006, eleições parlamentares. Né? A autoridade palestina funciona como um regime semipresidencialista. Mais ou menos que nem a França, assim. Né? O presidente da República tem muitos poderes, mas o governo é dirigido por um primeiro-ministro que é eleito, esse primeiro-ministro, sob indicação do presidente, ele é eleito pelo parlamento palestino. Então, o parlamento tinha bastante importância. Tem eleições em 2005, é eleito presidente da autoridade palestina, aquele que até hoje dirige a autoridade palestina, que é o Mahmoud Abbas. O Mahmoud Abbas fazia parte do grupo majoritário da Organização pela Libertação da Palestina. A Organização pela Libertação da Palestina foi uma grande frente formada nos anos 60 para defender os direitos dos palestinos à autodeterminação, para defender a criação do Estado palestino. O grupo Fatah era o grupo majoritário da OLP. E o Mahmoud Abbas, eleito presidente, vem desse grupo Fatah. Né? O Al-Fatah, como se dizia antes. Mas Fatah é o nome que todo mundo conhece. Mas, em 2006, na eleição parlamentar, quem vence essas eleições é o Hamas. Não é o Fatah. Por que o Hamas vence as eleições? Porque a juventude palestina já não acreditava mais nos acordos de Oslo. Porque a juventude palestina já não aceitava mais a política do Fatah de depositar confiança em Israel. Então, a juventude, os mais pobres, aqueles que tinham sofrido mais com o colonialismo sionista, votam no Hamas. O Hamas não pertencia ao LP. O Hamas surgiu na primeira intifada, em 1988. Surgiu como um grupo religioso que se politizou. Então, o Hamas, na verdade, é uma sigla para Movimento de Libertação Islâmica, mas ele é um movimento que, sob essa sigla, você tem 4 estruturas diferentes. Né? Uma estrutura religiosa, porque eles vêm dessa origem. Uma estrutura filantrópica, com hospitais, escolas, que também vem da atividade religiosa. É normal isso nas religiões dos mais diferentes tipos, que haja filantropia. Né? Uma terceira estrutura, que é uma estrutura militar, que é as brigadas Al-Qassam, que foi a brigada Al-Qassam que ataca no 7 de outubro.
E uma quarta estrutura política. Quer dizer, essa quarta estrutura não é exatamente uma estrutura. O Hamas também participa de processos eleitorais. Tá. E o Hamas ganha as eleições de 2006. Mas ele ganha até então com o discurso oficial que ele segue até hoje? Ou não? Ele ganha aceitando os dois estados e ele ganha prometendo que a atividade armada estava suspensa. Ele ganha a partir do acordo de 2005, do acordo que os palestinos fazem para suspender a segunda intifada. O Hamas envia uma carta ao presidente dos Estados Unidos para dizer que estava completamente de acordo com aquele pacto e que aceitava a tese dos dois estados, um estado palestino ao lado do estado sionista. Não é? Com alguns condicionamentos, o principal deles é que o problema dos refugiados teria que ser resolvido, que é aquele retorno dos palestinos às terras que Israel tomou depois da Primeira Guerra Árabe-Israelense. Né? E havia outras pendências. O Hamas ganha as eleições. Eleições que foram realizadas sob supervisão de delegados e observadores da União Europeia. Na hora que o Hamas ganha as eleições, Mahmoud Abbas indica o líder do Hamas, um dos líderes do Hamas, Ismail Haniyeh, para ser o primeiro-ministro. E o parlamento aprova, porque a maioria era do Hamas, que Ismail Haniyeh fosse o primeiro-ministro. No entanto, a União Europeia, os Estados Unidos e Israel não aceitam o resultado das eleições. Mesmo que os observadores da União Europeia tenham dito que as eleições foram, a declaração está entre aspas, foram mais limpas que muitas eleições da Europa. Eles não aceitam o resultado, porque o Hamas originalmente era contrário aos acordos de Oslo, porque o Hamas não reconhecia incondicionalmente o Estado de Israel. E começam a pressionar Mahmoud Abbas para demitir Ismail Haniyeh e para expulsar o Hamas do governo. Uhum. E decreta um boicote total contra a autoridade palestina. Como Israel controlava toda a entrada de recursos financeiros para a autoridade palestina, foi fácil estabelecer um bloqueio total de recursos. Entendi. E a União Europeia e os Estados Unidos apoiaram isso. O Mahmoud Abbas aguentou um ano, Júnior. Um ano ele aguentou de pressão. Mas em 2007 ele demitiu o Ismail Haniyeh. Ele expulsou o Hamas do governo. E em retaliação, o Hamas expulsou o grupo Fatah da faixa de Gaza. O território forte do Hamas era a faixa de Gaza. E assim que o Hamas expulsa o Fatah da faixa de Gaza, Israel cerca a faixa de Gaza. Passa a controlar por terra, mar e ar, tudo que entra, tudo que sai, todos que entram, todos que saem da faixa de Gaza. A faixa de Gaza virou o maior campo de prisioneiros do mundo. Garotos que hoje têm 17, 18 anos nunca viram a vida fora da faixa de Gaza porque não podem sair da faixa de Gaza. Israel passou a asfixiar a faixa de Gaza.